infrações penais. Então, veja, aquilo que é de interesse do Estado, que, portanto, não é de interesse da União, é a Polícia Civil quem vai investigar. E aqui tem duas exceções, tá? Que isso sempre confunde na hora da prova. Se você reparar, veja o que é que o texto diz no parágrafo 4º. Veja o que é que ele fala. Ele diz assim, ó: as polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira, né, dirigidas aqui por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvadas a competência da União, né, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. O que é que eu quero que vocês observem aqui, tá? O que é que eu quero que vocês observem? Vocês vão observar o seguinte: compete à Polícia Civil apurar infrações penais, exceto aquelas de competência de quem? Da Polícia Federal, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Compete apurar infrações penais. Compete apurar infrações penais, exceto as de competência ou interesse, tá? As de competência da União. Então, aquilo que é de interesse da União, crimes praticados contra bens, serviços ou patrimônio da União, de suas autarquias ou empresas públicas, é a Polícia Federal quem vai o quê, pessoal? Quem vai investigar. Se for infrações penais que não envolvam esse interesse aqui da União, quem vai apurar é quem? Exatamente o respectivo Estado, através da sua Polícia Civil. E o texto também fala o seguinte, que a Polícia Civil não vai apurar as infrações militares. Então, o texto fala, apurar infrações penais, exceto as militares. Por quê? O texto excepciona isso para a Polícia Civil. Porque a nível de Estado, pessoal, quem vai apurar eventual crime praticado por um policial militar ou por um bombeiro militar é a própria corporação, é a própria instituição. Lá existe o famoso IPM, Inquérito Policial Militar, que leva para a respectiva instituição a competência para apurar aqui as infrações. Então o texto ele é claro, é um parágrafo, parágrafo 4º, ele é um texto muitíssimo claro aqui, que está na nossa Constituição. É um texto muito claro, que está na nossa Constituição, mas a gente precisa tomar cuidado, porque a Polícia Civil é dirigida por delegado de polícia de carreira, ela faz às vezes de polícia judiciária no âmbito dos estados, ela tem competência para apurar infrações penais, exceto aquelas que são de competência da União, né? Ou aquelas também que são militares, porque as militares serão apuradas pela respectiva corporação, polícia militar ou bombeiro militar, e as de competência da União serão apuradas exatamente por quem? Pela Polícia Federal. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Então vamos para cá. A Polícia Militar, na sequência, né? A Polícia Militar, na sequência, o texto constitucional traz uma competência constitucional para ela, tá? Eu vou colocar ali, ó, do lado, só por causa do espaço aqui, mas você saiba que é a continuidade, tá certo? Então aqui, ó, Polícia Militar. O que é que o texto constitucional fala sobre a Polícia Militar? O texto fala que uma das funções, uma das missões institucionais aqui da Polícia Militar é o que, pessoal? Patrulhamento ostensivo. Patrulhamento ostensivo. Ok? É por isso que você vê viatura para lá, viatura para cá, abordagem de um lado, abordagem do outro. Por quê? Porque o texto constitucional, ele atribui, o texto constitucional atribui à Polícia Militar a função aqui, ó, de realizar o patrulhamento ostensivo. Aí o texto diz assim, ó, às polícias militares cabem o patrulhamento ostensivo, né? O patrulhamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Então o texto fala que é função da Polícia Militar patrulhamento da ordem, patrulhamento ostensivo e preservação da ordem pública. Tem gente até que diz que esse dispositivo nem precisaria
expressar a ideia de preservação da ordem pública, porque o objetivo principal aqui da própria segurança é exatamente isso, né? Preservação da ordem. Não é só a polícia militar quem é responsável. Mas aí, por outro lado, tem gente que diz o seguinte, não, quando o texto está falando aqui de preservação da ordem pública, está falando mesmo do dia a dia, das ruas, das avenidas, etc. Porque a Polícia Civil, por exemplo, ela tem uma função mais investigativa, né? É o que a gente fala de uma polícia mais repressiva. Uma vez que o crime acontece, ela tem que investigar para poder, eventualmente, levar à punição de quem praticou aquele crime. A Polícia Militar, tecnicamente, ela tem um trabalho preventivo. Vocês lembram? O lema da futura corporação de vocês é nossa presença, sua segurança. Então, a ideia é de que a Polícia Militar ela faça um trabalho preventivo, ela evite a prática de determinados delitos. Por isso que tem patrulhamento ostensivo, patrulhamento de ruas, etc. Tá? Mas está aqui, ó, preservação da ordem pública e patrulhamento ostensivo, competência da Polícia Militar. Já em relação ao bombeiro, no mesmo parágrafo, é tranquilo também. Porque o texto diz assim, ó, além de outras incumbências, além de outras missões previstas em lei, cabe ao bombeiro militar a execução de atividades na área de defesa, o quê? Civil. Então, o bombeiro militar aqui, pessoal, atua na área, ó, de defesa civil. Então, o bombeiro faz um trabalho preventivo de evitar acidentes, né? Você tem aí campanhas de conscientização, por exemplo, de vez em quando aparece NETV, o uso de gás de cozinha em casa, cuidado quando instalar, cuidado quando for remover, cuidado com fogo em período de São João, né? Você tem ali cuidado no mar, que a polícia, o Corpo de Bombeiros faz muitos desses salvamentos que ocorrem aqui nas nossas praias. Então, isso tudo envolve defesa civil. Esse período que a gente está, chove muito em Recife, chove muito em região metropolitana, aí precisa de salvamento, precisa de atuação, então é o bombeiro militar que tem como função constitucional a função de defesa o quê? Civil, tá certo? A execução das atividades de defesa civil é função constitucional do Corpo de Bombeiros. Perceba o seguinte, tá? O texto deixa isso muito claramente. Além de outras atividades previstas em lei, além de outras competências, ou seja, a Constituição dá uma competência mínima para o bombeiro. É possível que o bombeiro tenha outras competências baseadas na lei que existe no âmbito daquele determinado estado, tá certo? E por último aqui, ó, Polícia Penal. Qual é a função da Polícia Penal? Lembrando que o cargo foi transformado em 2019, né? Os antigos agentes penitenciários se transformaram aí em policiais penais. Vejam, o parágrafo 5º diz assim, ó, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, ou seja, federal, estadual ou distrital, cabe a segurança de quê? Dos estabelecimentos penais. Então, qual é a função aqui da Polícia Penal? Promover a segurança, promover aqui, ó, a segurança dos estabelecimentos, segurança dos estabelecimentos penais. Ou seja, das unidades prisionais, né? Do Cotel, da antiga Barreto Campelo, do antigo Aníbal Bruno, do HCTP, né? O antigo Hospital de Custódia, que não tem mais ali em Itamaracá, da colônia feminina lá do Bom Pastor, né? Então, toda a unidade prisional aqui, todo estabelecimento penal, seja ele de prisão temporária, seja ele de prisão pena, vai ter aqui a segurança promovida por quem? Pelos policiais penais, tá certo? Então, o que é que a gente precisa relembrar aqui? Normalmente, quando eu dou esse tipo de aula aqui, principalmente para a turma que já tem noção, eu primeiro falo dos órgãos, depois eu falo de competência. Mas essa forma aqui é a melhor forma de vocês memorizarem. As duas informações principais estão exatamente no quadro. Quais são os órgãos de segurança pública e quais são as suas, o quê? Competências. Então, você tem que sempre fazer a ligação de uma coisa a outra. Então, a Polícia Federal tem as suas competências, a Polícia Ferroviária, a Polícia Rodoviária, a Polícia Civil, a Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal. Cada um no seu quadrado, não tem como confundir. A única confusão que a gente pode fazer em prova aqui, e que a gente não vai fazer, porque vocês vão perceber, é eventualmente a gente confundir funções da Polícia Civil com da Polícia Federal. Mas aqui está muito claro.
A Polícia Federal ela tem um âmbito de atuação específico. Ela vai atuar para preservar o quê? Interesses, bens e patrimônios da União, autarquias e empresas públicas. Ela vai eventualmente investigar aqueles crimes que mereçam o quê? Repercussão, que tenham repercussão no patrimônio e que sejam crimes aqui, por exemplo, de repercussão interestadual ou internacional. Se for dentro do Estado, é o Estado quem vai investigar através da sua Polícia Civil. Então a gente tem aqui também a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, exercida pela Polícia Federal. E no caso da Polícia Civil, essas são as 3 informações mais importantes. Dirigidos por delegado de polícia de carreira, polícia judiciária no âmbito dos estados e tem função de apurar infrações penais, exceto aquelas de interesse da União e exceto as funções militares, os crimes militares. Então, se você conseguir ligar bem aqui uma questão à sua função institucional, você não vai errar a questão na hora da prova. Isso vai estar na prova de vocês, tá? Essa é a questão certa. Isso vai estar na prova de vocês. Então, vocês precisam aqui, ó, tomar cuidado diante desse processo, beleza? Mais algumas questões importantes, 2 especificamente, tá? 2 especificamente. Na continuidade do texto, e você vai olhar o que diz o parágrafo 6º, né? Na continuidade, aliás, o parágrafo 6º, né? Porque fala assim, ó, que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores de estado, do DF e de territórios. Ou seja, polícia civil, polícia militar, bombeiro militar e polícia penal estão vinculados a quem? Ao governador do estado. Excepcionalmente, o que é que o texto fala? Que o policial militar e o bombeiro militar são reservas do Exército. Funcionam como auxílio e são reservas. O que significa isso? Que estourar uma bomba, né? Estourar uma guerra, nós vamos convocar todos os reservistas aptos ao serviço militar e também policiais militares e bombeiros militares, porque são auxiliares, ok? Vocês, por exemplo, acham que estão indo para a polícia militar e vão se livrar de eventual guerra, porque não estão servindo ao Exército, mas se a guerra efetivamente acontecer, vocês irão para o fronte, tá certo? Pode não, serão. Serão convocados, isso é certeza. Isso não é dúvida não, isso é certeza de que serão convocados, tá certo? Beleza. Vamos lá. Uma questão importantíssima que foi objeto de decisão há algum tempo do STF, numa DPF de número 998. Presta atenção. Vocês sabem muito bem que há uma discussão infindável sobre a Guarda Municipal pertencer ou não ao sistema de segurança pública. Certo? Qual é a posição tradicional e que vem sendo adotada nos últimos anos, por exemplo, pelo STJ? Se vocês repararem, o STJ vem invalidando uma série de prisões que são realizadas por guardas municipais. Por quê? Porque estava rolando uma espécie de desvirtuamento do trabalho da Guarda Municipal. Qual é a função da Guarda Municipal? A Guarda Municipal ela tem uma função de quê? De preservação de bens, patrimônios e interesse dos municípios. Não é da Guarda Municipal a responsabilidade para fazer patrulhamento ostensivo. Só que isso começou a se desvirtuar, por quê? Porque a gente começou a ver no Brasil o seguinte: a gente começou a ver no Brasil uma valorização das guardas municipais, isso é importantíssimo. Então a gente começou a ver guardas extremamente equipadas, com viaturas. Depois que houve a decisão de que, se a lei prevê, se o município autorizar, qualquer guarda municipal pode se equipar com arma de fogo. A lei geral das guardas falava de município com acima de 10 mil habitantes, se não me falha a memória. E quando isso caiu, que todo mundo, basicamente, se tiver guarda municipal, pode equipar com arma de fogo, os municípios melhores, aqueles que têm melhores recursos, começaram a investir na guarda municipal. Até porque isso dá retorno político, né? Você atender aos interesses de uma classe como guarda municipal, você ganha o apoio da guarda, dos órgãos de segurança pública, ganha o apoio das famílias, pronto. Então todo mundo começou a valorizar a guarda municipal. Aí, nesse processo de evolução, o que os guardas começaram a fazer? Eu vou patrulhar, eu vou fazer abordagem, eu vou prender em flagrante como se eu polícia fosse. Aí começou a fazer isso. O que foi que o... É o quê?
o que foi que o STJ disse? O STJ começou a invalidar uma série de prisões que eram realizadas por guardas municipais. Por quê? Porque o STJ dizia o seguinte: quem é que deve fazer patrulhamento ostensivo? Por que o guarda está fazendo patrulhamento ostensivo? Exatamente. O guarda municipal, ele tem que ter a sua atuação restrita à preservação de bens, patrimônio e interesse do município. Cuidar da prefeitura, cuidar das instalações das secretarias, fazer eventualmente patrulhamento das imediações das sedes dos órgãos. Mas não é de competência da guarda municipal ficar fazendo abordagem. Ela pode realizar prisão em flagrante? Pode. Desde que seja uma prisão relacionada a um crime que esteja sendo cometido contra interesses, bens e patrimônio dos municípios. A guarda não pode... Veja, e cuidado com o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo... Eu falei isso, até brinquei mais cedo com a história do presidente. Eu não estou dizendo que se o guarda está passando com a viatura, vê o cara, alguém assaltando outra pessoa, não vai parar para fazer cessar o crime. Ele tem que fazer isso, por quê? Quer dizer, não é que tem, mas ele pode fazer isso porque ele é um cidadão como eu e você e pode aplicar a prisão em flagrante facultativo. O que é que ele tem que fazer? Não cabe ao cargo, mas na condição de cidadão ele pode fazer aquilo. Mas o que é que o guarda tem que fazer? Realizou a prisão, fez cessar a prática delituosa. Na hora, ó, a gente estava patrulhando aqui, encontramos isso, fizemos cessar, venham para cumprir a missão, acabou. Mas não é da competência da polícia, aliás, da guarda municipal, ficar fazendo abordagem, revista, não sei o quê, a não ser que seja algo no interesse de quê? Da preservação do patrimônio de bens e serviços, interesses do próprio município. E não vai ter prevaricação, porque para o guarda municipal, como ele não é autoridade policial, o flagrante é facultativo, não é flagrante obrigatório. Não de guarda, exatamente, exatamente. É. Aí o STJ estava invalidando uma série de prisões, porque os cabas estavam fazendo patrulhamento normal. Vê o tipo de prisão muito comum que estava acontecendo. A guarda municipal passava e via os cabas em atitude estranha, bora, mão na cabeça. Aí fazia revista, encontrava arma de fogo, encontrava droga. Preso em flagrante, porte ilegal, produto de droga, não sei o que, leva para a delegacia, chega lá o delegado. Auto de prisão em flagrante. Flagrante feito pela guarda municipal. Quando a defesa impugnava a prisão, dizendo que era ilegal, chegava no STJ, STJ. Por que fizeram abordagem? São polícia, é? Pronto. Aí começou a acontecer isso. Então, veja, você tem que levar a seguinte informação para a prova. E isso você tem que tomar muito cuidado. Guarda municipal não é órgão de segurança pública, certo? Guarda municipal não é órgão de segurança pública. Mas aí tem uma outra tese que a gente precisa anotar. Veja, guarda municipal não é órgão de segurança pública. Só que dizer que a guarda municipal não é órgão de segurança pública não significa dizer que ela não pertença ao chamado sistema de segurança pública. Claro, eu nem expliquei ainda. Calma aí, calma aí. Sistema de segurança pública é uma coisa, órgão de segurança pública é outra. O que é o sistema de segurança pública? Veja, o sistema de segurança pública é um conjunto de medidas que o país deve adotar para melhorar os indicativos e os índices de segurança pública. Para que essas políticas elas sejam implementadas, o que é que o Estado brasileiro precisa? Precisa do envolvimento de todo mundo, certo? Chega lá. Aí, o sistema de segurança pública tem uma parte do dispositivo da lei que diz assim: quem é que integra o sistema de segurança pública? Aí está lá: Secretarias de Defesa Social, Secretarias de Direitos Humanos, Secretarias de Ressocialização. Todos esses órgãos aqui são importantes para quê? Para estabelecer políticas públicas, estabelecer programas que visam melhorar a segurança pública. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: Secretaria de Defesa Social é órgão de segurança pública? Está ali na Constituição? Então são coisas completamente distintas. Aqueles que têm como missão
a função de preservar a segurança pública estão aqui. O sistema de segurança pública são outros órgãos que vão apoiar aqueles que são o quê? Órgãos de segurança pública. Então, a guarda, ela não é um órgão de segurança, mas ela é um órgão de apoio. Ela é importante dentro das políticas que são implementadas pelo sistema de segurança pública. Então, o que o STF disse recentemente, e que muita gente ensinou errado, foi que a Guarda Municipal, ela sim, pertence ao sistema de segurança pública. O que o STF disse foi que é muito importante o trabalho que a Guarda desenvolve. Afinal de contas, se a Guarda, por exemplo, prende alguém que pulou na prefeitura para roubar material de escritório, ela está atuando e está preservando o quê? A ordem pública. Ela está preservando o quê? O patrimônio, que é o objetivo da segurança pública. Então, o trabalho dela, embora não seja um trabalho tal qual os órgãos de segurança têm aqui, a título de discriminação, mas tudo que a Guarda faz repercute no sistema de segurança pública. Então, a Guarda não é um órgão de segurança, mas ela integra o sistema de segurança pública. O que é o sistema? É um conjunto de órgãos, é um conjunto de entidades que trabalham conjuntamente, que trabalham de modo parceiro, de modo em parceria, para desenvolver boas ideias e boas políticas para melhorar a segurança pública. Então, não dá para você montar um sistema de segurança só com esse pessoal. Você precisa da realidade, né? Você precisa daqueles outros órgãos, de secretarias, de outras entidades que vão auxiliar no melhoramento da segurança pública. Então, uma coisa é eu falar órgão de segurança pública, outra coisa é eu falar sistema de segurança pública. Se cair na prova, a Guarda pertence ao sistema de segurança pública, você vai dizer que sim. A Guarda é órgão de segurança pública? Não. Ficou claro isso? Fala, brother. Veja, é porque GCM é uma nomenclatura diferente para a Guarda Municipal. Em São Paulo, por exemplo, se chama Guarda Metropolitana, né? Não se chama Guarda Municipal. Então é só nomenclatura distinta, tá? Mas é errado. Rapaz, em São Paulo tu anda de fuzil. Guarda Metropolitana é equipado de fuzil, cara. Os caras andam, rapaz, missão, mas foi por causa daquilo que eu estava dizendo. Os caras são equipados. Isso aconteceu no decorrer do tempo. Mas essa força tem que ser utilizada para quê? Para preservar bens, patrimônio e interesse do município, não para ficar fazendo patrulhamento de rua. Tu já quer aprender para dar carteirada, é? Não, se você correr, ele vai atrás de você. Você vai dizer, por que você está me abordando? Você não tem competência para fazer isso. Chama a polícia. Pronto. Abuso de autoridade, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí que eu não terminei ainda não, tá? Fala. Presta atenção, presta atenção. Ô. Força proporcional. A situação demandava aquela postura. Força proporcional. A situação demandava aquela postura. Vocês compreenderam aqui? Então, uma coisa é falar que integra o sistema de segurança pública, outra coisa é dizer que é um órgão de segurança pública, tá certo? Então, lembre-se disso. Ó, só para concluir a tua resposta, viu que tu perguntou. Às vezes acontece como é em Recife. Recife não tem bem uma guarda municipal. A CTTU é misto. Ela tem a função de guarda municipal, mas ela também faz esse processo de fiscalização de trânsito, que o município eventualmente pode estabelecer como competência. Mas o normal é que a guarda municipal ela se dedique exclusivamente à preservação de quê? De patrimônio, de bens e interesses do município. Eventualmente a gente faz esse negócio aqui, como é em Recife, ou, por exemplo, como eu falei, a Guarda Metropolitana em São Paulo, que a turma anda de fuzil. Né? 4x4, viatura blindada, é um negócio realmente absurdo, coisa de padrão Polícia Federal, né? Como é que a turma trabalha lá. Beleza? Ok, pessoal? Tranquilo? Então, ó, terminamos essa parte aqui de segurança pública, a parte de direito constitucional.
Lembre-se que a gente vai ter a sequência das aulas de direitos humanos e na última aula e meia a gente vai fazer a revisão sobre o conteúdo. Peço que vocês tentem, pelo amor de Deus, respondam as questões daquele material da OCP, pelo menos que eu mandei para vocês. Hã? Já terminou? Por que não avisou que eu tinha mandado mais? Ninguém disse que tinha terminado nada. Eu vou mandar mais. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar para vocês a ficha de questões do pessoal da Polícia Civil, que é o mesmo, basicamente o mesmo assunto. E tem várias questões da OCP em concurso de Polícia Civil. Vou disponibilizar para vocês, tá? E aí amanhã a gente continua nosso estudo. Fala, mano. Material em PDF. Agora. E eu vou disponibilizar e amanhã a gente se vê aqui à tarde, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, obrigado aí pela presença de vocês. Bons estudos, voltem em paz aí para suas casas e até amanhã.